O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele tem como destaque o evento da cruz. Falar sobre o mistério da cruz e da paixão dolorosa de Jesus é falar sobre o mistério da redenção. Todos nós fomos redimidos e salvos pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava às proximidades de Jerusalém e chamou seus discípulos para dizer: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Quando Jesus começou a traçar todo o processo e o caminho da sua crucificação, foi os discípulos atingidos por uma tristeza. Os discípulos ficaram escandalizados, porque eles não entendiam o porquê que Jesus tinha que passar, no final da sua vida, por um momento tão trágico. Se ele é o Filho de Deus, se ele é o próprio Senhor, como que ele tem que ser entregue nas mãos das autoridades? Como que Jesus tem que passar pela humilhação? Por que Jesus ele tem que morrer crucificado se mal nenhum ele fez? Mas, repetindo, o mistério da cruz de Cristo é o mistério da redenção. Se Jesus não derramasse o seu sangue na cruz, por nossa causa, não seríamos redimidos. Mas o que eu quero aqui destacar é a situação em que os discípulos se encontravam quando Jesus falou que um dia ele iria morrer crucificado. Os discípulos ficaram tristes, os discípulos ficaram escandalizados. Então hoje a mensagem que nosso Senhor quer deixar para nós, que a morte, ela não pode ser para nós um fim em si mesma. Se o próprio Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, essa é a nossa fé. Esta é a nossa esperança. Por isso que, ao olharmos também para a nossa vida, há momentos e situações que passamos pela cruz, mas não podemos jogar fora a nossa cruz. Não podemos desprezar a cruz que Jesus, ele muitas vezes permite que nós passemos. Porque a cruz para nós cristãos é sinal de vitória, não de fracasso.
Muitos que olharam Jesus morrendo na cruz disseram: ele é um fracassado, nós temos dó dele. Não, pelo contrário, a morte de Jesus foi a nossa glória, foi a nossa vitória. Por isso que a cruz de Jesus para nós deve ser sinal de glória e de vitória. Não só olhar para a cruz como um sinal de sofrimento, porque Jesus nos redimiu na sua cruz. O seu sangue derramado pagou toda a dívida que nós tínhamos diante de Deus, porque diante dos nossos pecados nada poderia pagar a dívida que nós contraímos diante de Deus, que são os nossos pecados. Por isso que o mistério da cruz é o mistério da nossa salvação. E não esqueça que numa outra passagem do Evangelho, nosso Senhor, ele disse: quer me seguir? Em primeiro lugar, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. A mesma coisa eu quero dizer a você de casa. Quer seguir a Jesus? Então renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e lembre-se que assim você e eu estamos nos tornando discípulos e discípulas de Jesus. Ao olhar para esse Evangelho, contemplamos o mistério da cruz. E o mistério da cruz é o mistério da nossa redenção e da nossa salvação. Não tenha medo da cruz, porque a cruz, ela é a ponte que vai nos levar para o grande mistério da glória de Deus que Ele reservou para mim e para você. Peçamos nesta Eucaristia, irmãos e irmãs, que Jesus nos dê a graça de compreendermos o que é o mistério da cruz. O mistério da cruz é esse mistério da nossa redenção e da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.